Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de bioenergética. Eu sei que vocês estão amando esse assunto, é bem legal mesmo. Só que a aula de hoje vai ser sobre respiração, que é um outro processo metabólico, mas também muito importante. Então, nessa parte a gente tem visto um monte de processo metabólico e a respiração é um deles. Tem várias etapas, muitas informações para serem passadas nessa e na próxima aula, que vai ser uma continuação dessa aula de agora, tá? E na respiração, como ela tem muitos componentes e algumas etapas, vocês têm que prestar bastante atenção, é uma aula que merece muita atenção, assim como as outras, claro. Então, peguem o livro de vocês, o caderno, para vocês irem também anotando as informações e caso vocês precisem, pausem o vídeo, tá? Para vocês não se perderem. Porque é importante que vocês entendam essa aula, porque ela vai ser importante para a próxima aula, que é a continuação, e também para a outra aula. Então, duas aulas daqui para frente vão depender dessa aula de agora, tá? Na aula de hoje, a gente vai começar a conversar sobre a respiração, focando em uma etapa da respiração, que é a glicólise, beleza? Então, pessoal, quando a gente fala em respiração aeróbica, por exemplo, focando aqui na nossa respiração, nossa, de animais, de plantas, por exemplo, por que a respiração ela é importante? Por que é importante que a gente respire? Qual é o objetivo da respiração? Como nós conseguimos realizar esse processo? Como que ele ocorre? Bom, a respiração, ela faz o uso, vocês já sabem, do oxigênio. O oxigênio, a gente viu nas outras aulas, que ele provém da fotossíntese e também da quimiossíntese. O que a gente usa, absorve e inspira para a nossa respiração é o que vem aí, muito provavelmente, da fotossíntese realizada pelas plantas e pelas algas. Então, elas produzem muito oxigênio e a gente acaba inspirando esse oxigênio. Só que esse oxigênio, ele vai ser muito importante para esse processo de respiração, porque ele vai auxiliar na quebra da glicose, que é um carboidrato, um monossacarídeo, a gente viu isso na aula de exoses, né, de carboidratos, e é um monossacarídeo altamente energético, que tem a função de fornecer energia para aquele organismo que consome aquela glicose. Então, aquela energia que está na molécula de glicose, ela precisa ser transferida para uma outra molécula de energia. Então, é uma transferência de energia. E para isso vai precisar do oxigênio. O oxigênio acaba contribuindo para esse processo de transferência energética. E durante esse processo de transferência energética, vai ser produzida, então, a adenosina trifosfato, que é o ATP, a molécula de energia. Então, para a respiração, nós, seres aeróbicos, precisamos do oxigênio e da glicose. São duas coisas, além de outros componentes que a gente vai ver. E ela vai possibilitar a produção de ATP, que é uma molécula trifosfatada, ou seja, tem 3 grupos fosfatos. Ao ser produzida, a ATP ela vai sair distribuindo fosfato, distribuindo energia para as demais células do organismo. Aí essas células elas ficam bem energizadas e conseguem realizar as funções delas, tá? Então, por exemplo, quando nós estamos sonolentos, que a gente acaba bocejando, por que a gente boceja? Para aumentar a oxigenação do nosso cérebro, chega bastante oxigênio, tem glicose ali já, e a glicose ela vai acabar tendo sua energia transferida para a produção de ATP, e aí o ATP sai distribuindo energia, a gente consegue ficar mais acordado, por exemplo. Então vejam como é um processo bem importante. E a glicose, a respiração aeróbica, ela acontece em 3 etapas. A primeira é a glicose, que a gente vai ver na aula de hoje.
A segunda é o ciclo de Krebs e a terceira é a fosforilação oxidativa e cadeia transportadora de elétrons. São duas coisas aqui nessa última fase da respiração, ok? E aqui a gente já tem a equação da respiração. Então, olha só, glicose, C6H12O6, mais oxigênio. Então, a glicose, ela absorve, nós seres absorvemos o oxigênio, consumimos glicose, respiração celular, então aí entram aqui esses três processos, e o resultado disso é a produção de gás carbônico, que é liberado, e de água. O caminho oposto, por exemplo, é o caminho da fotossíntese. Então vejam que as plantas elas produzem o oxigênio para elas mesmas usarem no processo de respiração e nós também. Tá? A gente fala aqui da mitocôndria, olha só, a mitocôndria ela aparece, é uma organela extremamente importante para a respiração celular. Portanto, a mitocôndria, essa organela eucariótica, com DNA próprio, circular, com ribossomos próprios, aí a gente lembra até da teoria endossimbiótica, que explica a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos, tá? Essa organela, que é proveniente aí das células eucariontes, animais e vegetais, é lá em que vão ocorrer dois processos da respiração, duas etapas da respiração celular. Então, a etapa que acontece na mitocôndria é o ciclo de Krebs e também a fosforilação oxidativa. A glicólise não acontece nas mitocôndrias, a glicólise acontece no citosol ou hialoplasma, então é fora dessa organela. Aqui, quando a gente foca na morfologia das mitocôndrias, olha só, tem uma membrana externa, uma membrana interna, então essa daqui é a membrana externa, essa daqui é a membrana interna, e a membrana interna ela forma dobras. Essas dobras são chamadas cristas mitocondriais. Então, olha só aqui na foto, nessa micrografia de um microscópio eletrônico, a gente consegue visualizar essas dobrinhas que são as cristas mitocondriais. O espaço de dentro, esse espaço aqui similar a um citoplasma dessa organela, é chamado de matriz mitocondrial. Então, nós focamos tanto na crista mitocondrial, na dobra, porque é lá que vai ocorrer a última etapa, ou seja, a fosforilação oxidativa e a cadeia transportadora de elétrons, e também na matriz, que é essa parte, essa região interna semelhante ao citoplasma de uma célula, onde vai ocorrer o ciclo de Krebs. A glicólise, que é a primeira etapa, não ocorre nas mitocôndrias, tá bom? A gente foca aqui nas mitocôndrias, essa respiração de células, a partir de células eucariontes, mas isso não quer dizer que a respiração, essas etapas da respiração, aconteçam só em células eucariontes. As células procariontes também há realização tanto de glicose quanto de ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, tá? Que nesse caso das células eucariontes, as mitocôndrias elas participam desse processo. Para a gente também entender o processo de respiração, precisamos compreender alguns conceitos que vão aparecer muito nessas próximas aulas, já apareceram até, vocês tiveram contato com isso, já sabem mais ou menos como funciona, mas vamos deixar essas coisas bem conceituadas. O primeiro é a ATP, adenosina trifosfato. Então, o que é essa molécula? A gente já sabe que é uma molécula de energia, mas como o próprio nome já diz, adenosina trifosfato. Portanto, é uma molécula que tem 3 grupos fosfatos. Olha só, adenosina trifosfato, 3 grupos fosfatos, ligada a uma pentose, que no caso é uma ribose, né? Um açúcar com 5 carbonos, mas nesse caso é a ribose, que está ligada também a uma adenina, essa base nitrogenada. Então, olha só, adenina, ribose, mais grupos fosfatos. Conforme varia a quantidade de fosfatos, o nome da molécula vai variar.
Então, se é uma molécula que tem 3 fosfatos, é uma adenosina trifosfato, ATP, que é justamente a molécula de energia, que depois que estiver pronta, vai sair distribuindo fosfato para todas as outras células, aí as células conseguem trabalhar, recebem a energia e conseguem trabalhar, conseguem realizar suas atividades. Caso essa molécula tenha só 2 fosfatos, 2 grupos fosfatos, essa molécula é uma ADP, ou seja, adenosina difosfato. Se ela tiver só um fosfato, é uma adenosina monofosfato. Só que para ela chegar até adenosina trifosfato, ela vai recebendo esses grupos fosfatos. Ela recebe grupos fosfatos. Então, ela passa de AMP para ADP e de ADP recebe fosfato e se transforma em ATP. Esse processo de receber, de incorporar fosfato é chamado de fosforilação. Então, quando uma molécula é fosforilada, ela recebeu fosfatos para a formação, até chegar à formação do ATP. Caso ela perca fosfatos, de ATP ali distribuiu fosfato e se transformou em ADP. Perdeu mais um fosfato, se transformou em AMP. Quando perde fosfato, é uma desfosforilação. Quando ganha fosfato, é uma fosforilação. Então, aqui a gente vai sempre falar, a ADP foi fosforilada, portanto, recebeu um fosfato e se transformou em ATP. A ATP foi desfosforilada, perdeu um grupo fosfato, portanto, se transformou em ADP, adenosina difosfato. Beleza? Próximo conceito, se vocês já estão cansados de saber, é o da glicose. Então, a glicose é um monossacarídeo, uma hexose totalmente energética, carregada de energia, e essa energia que está dentro da glicose, que está ali na molécula de glicose, ela vai ser transferida para uma outra molécula, que é a ATP. Então, vai chegar até essa formação da ATP. E essa transferência de energia é o processo de respiração, que precisa da glicose e também precisa do oxigênio, porque o oxigênio ele auxilia, ele vai ser importantíssimo em 2 etapas que a gente vai ver desse processo de respiração, beleza? O próximo conceito que a gente tem que ter é o de NAD e o de FAD. Vocês já sabem, mais ou menos, já viram NAD, NADH, NADH2, o que exatamente é isso? O NAD, ou nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, e o FAD, que é flavina, adenina, dinucleotídeo, essas moléculas, não precisa saber esse nome extenso, mas a gente acaba chamando de FAD, de NAD, né, que são os apelidos, as abreviações. Essas moléculas, elas são extremamente importantes porque elas são aceptoras intermediárias de elétrons e de prótons de hidrogênio. O que isso significa? Significa que elas vão captar prótons de hidrogênio e elétrons que sejam liberados de quebras de outras moléculas. Então, por exemplo, quando tiver quebra da glicose, quando forem liberados prótons de hidrogênio, forem liberados elétrons, esses prótons e esses elétrons não vão ficar ali soltos, eles vão ser captados. E eles são captados por quem? Pelo NAD e pelo FAD. Aí o NAD, se pega um hidrogênio, ele se transforma em NADH. Se o FAD capta um hidrogênio, se transforma em FADH. Se capta mais um hidrogênio, se transforma em NADH2, FADH2. E por que eles captam hidrogênios? Por que eles são intermediários? Porque ao longo das etapas do processo de respiração, eles vão captando esses elétrons
e esses prótons de hidrogênio, e quando eles chegam na última etapa do processo de respiração, eles doam esses prótons e esses elétrons para o oxigênio. E quando eles doam para o oxigênio, por isso que é importante o oxigênio no processo de respiração, o oxigênio ele acaba sendo transformado na molécula de água. Então, a produção de molécula de água vem do oxigênio recebendo prótons de hidrogênio, elétrons, a partir do NAD e do FAD. Então, mesmo que o NAD e o FAD sejam produzidos ali na primeira fase da respiração, que é a glicólise, eles vão passando pelas fases até chegar na fase final para doarem esses prótons de hidrogênios e esses elétrons para o oxigênio, que é o aceptor final, é o aceptor que não é um intermediário, é o final realmente, e aí vai ser produzida a molécula de água. Tá? Então, é um conceito que a gente tem que ter do papel do NAD e do FAD dentro do processo de respiração, de qualquer metabolismo. A gente viu o papel deles na fotossíntese, na quimiossíntese, especificamente do NAD, né? Então, o NAD pegou um próton de hidrogênio, se transforma em NADH, pegou mais um NADH2. E essas capturas de prótons, de hidrogênio e de elétrons mudam esse NAD, que é a forma oxidada, e esse FAD, que é a forma oxidada, para sua forma reduzida, que é esse NADH2 ou FADH2. Eles também podem aparecer como NADH mais H, tá? Que é a mesma coisa de NADH2, ou FADH mais H, que é a mesma coisa que FADH2. Então, quando eles capturam prótons e elétrons, eles estão na sua forma reduzida. Quando eles liberam, vão doar, eles sofrem um processo de oxidação e ficam na sua forma oxidada. Beleza? Então, esse processo é totalmente importante e eles ficam ali na sua forma reduzida até chegarem no final do processo de respiração, doam os prótons e os elétrons para o oxigênio e voltam para sua forma oxidada. Beleza? Então, olha só, pessoal, sabendo desses conceitos, vamos entrar agora nas etapas da respiração celular. E a primeira é a glicólise. Como o próprio nome já diz, é a lise da glicose, ou seja, a quebra da glicose. Essa é a única etapa, a primeira e única etapa da respiração que ocorre no citosol da célula. As outras duas vão acontecer na mitocôndria, mas essa é a única que acontece no citosol, em células eucariontes, né? Nessa etapa não tem o consumo de oxigênio. O oxigênio ele é importante na respiração, mas especificamente nessa etapa não é necessário a molécula de oxigênio. Portanto, é uma etapa anaeróbica. A glicose, quando ela é quebrada, um dos resultados desse processo de quebra é a produção de duas moléculas de 3 carbonos. A molécula de glicose é uma molécula de 6 carbonos. E como resultado do processo de glicólise, tem a formação de duas moléculas de 3 carbonos. Essas moléculas que nós temos a glicose, nessa primeira etapa precisa do gasto de duas moléculas de ATP, cada uma doando um grupo fosfato para a glicose. Então, aqui um ATP se transforma em ADP, doa um fosfato, e outro ATP é desfosforilado, doando um outro fosfato para a glicose. Uma glicose com 2 fosfatos é uma frutose de fosfato. Ok, ficou instável ali, a gente viu que fica altamente energética, super instável, e essa molécula ela se rompe, se quebra. Essa molécula se divide em outras duas com 3 carbonos. Cada uma delas tem um grupo fosfato ainda em sua extremidade.
ela vai ser fosforilada novamente, então entra aqui um fosfato inorgânico, adicionado um fosfato inorgânico nessas moléculas, então um fosfato inorgânico aqui, e outro fosfato inorgânico aqui, naturalmente, dentro desse processo, que acontece em várias etapas, tá? Que é uma forma resumida dele. Então, uma dessas etapas aqui dentro é a fosforilação a partir desse fosfato inorgânico que é adicionado novamente, fosforilando essas moléculas aqui, essas duas moléculas de 3 carbonos. Ao serem fosforiladas e depois elas liberam esses grupos fosfatos, quando elas liberam esses dois grupos fosfatos em cada uma delas, vai haver a formação de duas moléculas de ATP. Então, esses dois grupos fosfatos vão ser doados para as moléculas de ADP, que são fosforiladas, recebem esse fosfato e se transformam em ATP. Como foram dois fosfatos, vai haver a formação de duas moléculas de ATP. Mas isso para cada composto de 3 carbonos aqui. Tá? Então, são duas moléculas aqui de ATP e outras duas moléculas deste lado de ATP. Então, ao todo, são formadas 4 moléculas de ATP. Além das moléculas de ATP, também são formadas moléculas de NADH2. Por quê? Porque quando essa molécula de 3 carbonos começa a perder fosfato, começa a liberar essa energia, libera prótons, H+, esses elétrons, o NAD vai fazer o quê? O NAD vai lá e vai captar esses prótons e esses elétrons. Capta 2 prótons hidrogênios e se transforma em NADH mais H, ou NADH2. Então, tem a formação de um NADH2 deste lado e outra para esta molécula aqui. Então, ao todo, são formadas duas moléculas de NADH2. Duas moléculas de NADH2 e 4 moléculas de ATP. Só que no começo da glicólise, olha aqui, houve o gasto de duas moléculas de ATP. Então, se no final foram formados 4 menos 2 iniciais que foram perdidos, o saldo final da glicólise vai ser de 2 ATPs, 2 NADH2 e 2 piruvatos. Isso tudo só para uma glicose. Então, quando essa uma glicose entra ali na glicólise, ela vai ser quebrada, tem todo esse processo de fosforilação, desfosforilação, quebra, e o saldo final deste processo são duas moléculas de ATP, 2 NADH2 e 2 piruvatos ou ácidos pirúvicos, que vão ser direcionados para a etapa seguinte da respiração, que é o ciclo de Krebs. Então, aqui nas fórmulas químicas da glicose do piruvato, a gente pode perceber que o número não é metade. O número de hidrogênios aqui, por exemplo, não é a metade. Na glicose é C6H12O6 e no piruvato, sua fórmula química é C3H4O3. Cadê esses Hs? Os outros Hs foram captados pelos NADs. Beleza, pessoal? Então, esse é o saldo final da glicólise. Isso sempre para uma glicose. Piruvatos vão para o ciclo de Krebs, ATPs ficam ali para serem usados mais para frente pelas nossas células, e os NADs H2 que foram formados vão sendo direcionados para o final da respiração, quando eles vão doar esses prótons e esses elétrons para o oxigênio.